vocês fazerem isso daqui, mas na integral. Só mais essa, viu, pessoal? Depois a gente... Então, aqui vai ser de 0 até 0,8 dx. Fazendo essa integral aí, isso aqui vai ficar assim, que f de x... A gente já pode fazer direto, né? Vocês estão craque, né? Então vai ficar assim, que f de x vai ser igual a 0,2x, porque ali ganha o x, aí aqui vai ficar 25, deixa eu ver mais, vai ficar 25x ao quadrado, né? 25x ao quadrado dividido por 2, menos, aí vai ficar 200. Aqui, pessoal, esse 200 aqui, ó, ele pode entrar lá dentro, tá? Aqui na... Ele pode vir aqui, ó, e ficar fora também, tá? 200x, aqui, ó, é ao quadrado. Então, ele vai ficar a terceira dividido por 3. Aí depois vai ser mais 675, né? Vou colocar na raiz. (675x). Esse x vai ser elevado a quanto agora? O próximo? A 4 dividido por 4, né? Menos 900. Eu zico aqui. Menos 900x elevado a 5. X elevado a 5 sobre 5. Professor, ali em cima Tá não é 99. 99, não, é 900, não é? Isso, eu nem vi que estava 99. Para mim, eu digitei 900. Depois, mais 400. Vou colocar 400x à sexta dividido por 6. 400 x elevado à sexta dividido por 6. Aqui daria até para simplificar, tá certo? Bom, mas isso vai ser igual a... Aí vocês vão fazer agora o f de 0,8, faz 0,8 substituindo nisso aqui tudo, para ver quanto que dá. Dá menos 1,4314. Quanto? Menos 1,4314. Menos 1,4314. Não, peraí, professor, eu errei, coloquei 45, é 75, perdão. Deixa eu corrigir aqui. Dá 1 ponto, agora é positivo, 1,6405. 1,640 5. menos, aí coloca o 0, E agora eu vou fazer o de o 0. 0 aqui, vai dar 0. Vai dar 0. Né? Porque, veja, que todo termo tem 0. Ou, perdão, todo termo tem o x. Se o x é 0, ele vai anular tudo, né? Então, isso aqui vai ser igual
a 1,6405. Agora faz 0,032 dividido por 1,6405. Dá 0,0195. 195? É, 0,0195. Bom, deu um erro grande aí, não deu? Dá para você perceber que dá um erro grande, né? Então, você teria que desconsiderar isso daí, você não poderia levar esse cálculo como sendo um cálculo legal, né? Bom, isso daí, até nesse ponto aí, pessoal, o estudo era do Gregory, né? Quando o Newton pegou isso, ele falou, não, mas se dá certo numa, tem que dar certo nas outras também. Por que numa dá certo e nas outras não dá certo? E ele foi estudando. E aí ele sacou que é isso daí que é o teorema fundamental do cálculo, né? Que é aquelas divisões em triângulo, em retângulos. Quanto menor for, mais preciso é a resposta, né? Então, o que ele fez, pessoal? Deixa eu só ver aqui, ó, porque aqui por meio da integral, vamos ver se acertamos. É isso mesmo, ó. Por meio da integral, deu 1,6. Por meio do teorema, tá certo, aqui, lá tá faltando uma coisa. Hoje eu estou errando bastante, porque eu estou cansado pra caramba. Isso daqui, nós estamos fazendo, não é, essa parte aqui é o cálculo de integral, ó, é o vício. Nós estamos fazendo pelo teorema aqui, ó, do jeito que foi feito, é pelo teorema deixa eu tirar isso daqui. Ctrl X. Estou fazendo pelo teorema. Aí eu tenho aqui que o F de 0 é igual a 0,2. Eu tenho que calcular a área por trapézio. Aí, por trapézio, essa área vai ser igual ao quê? Base maior mais base menor, não é? Com fração. Vai ser base maior. Quanto que tinha dado do 0,8 aqui? 232. 0,232, né? Então, aqui vai ser 0,232 mais 0,2 vezes a distância entre o 0,8 e o 0 é 0,8. Tudo isso aqui dividido por 2. Aí, é essa conta que eu preciso que vocês façam. Bom? Deu 0,1728. 0,1728. Bom, então, ó, 0,1728 e 1,6 aqui, ó. Então, isso daqui para isso dá um erro muito grande. Só a parte decimal aqui, ó, já é bem maior que isso daqui. Então, ali no material que eu vou mandar para vocês, eu fiz uma demonstração do gráfico, ó. Olha a diferença. A área que nós calculamos ali deu isso. Você vê que na primeira área bateu tranquilo. Nessa daqui, ó, né? Nessa daqui, tem gente entrando. Nessa daqui, essa daqui é a função, ó, tá vendo?
o gráfico dessa função, na parte que toca, né, do 0 até o 0,8. Então, ó, a área que nós calculamos por trapézio deu isso daqui, ó. Só essa parte achurada aqui embaixo. Isso aqui em cima é o erro. Então, eu tenho um erro muito maior, né, ó. O erro aqui, ó, deu 850%, tá? Vamos conferir para ver se é isso mesmo? Cadê? Aqui. Divide para mim 0,1728 por 1,6405. 0,1053. 0,1053. Multiplica por 100 isso daí. 10,5333. É mais fácil fazer o contrário. Faz 1,6405 dividido por 0,1728. $9,49. Quanto? 9,49,36. Então a conta ali que eu fiz está errada, porque Não, mas isso mesmo, 1,64,5, 0,5. 17, 28. Deu quanto? 9,4936. Dá 949, 849. Porque assim, ó, desse valor que você tem aí, deu 9,49, não é isso? Faz menos 1, que é o 100%. 8,49. 8,4936. Aí você faz vezes 100, que aí você transforma isso daí em porcentagem. 849. 849. Eu arredondei aqui, ó, né, para 850. Tá certo? Uhum. Então, eu teria um erro de 850%. Isso não é aceitável em matemática, tá certo? Aí o Newton entra com tudo isso e cria essa situação aqui, ó, a regra do trapézio em N partes. Então, você é que define quantas partes você quer. Só que aí é o seguinte, quanto maior o número de partes, vamos dizer assim, mais preciso vai ser a sua resposta. Então, ali eu fiz um retângulo, um só. Calculei só com um trapézio, tá certo? Conforme eu vou dividindo isso daí em vários trapézios, eu posso chegar num resultado mais preciso, porque isso vai ficando mais próximo, tá? Então, aqui eu coloquei aqui, ó, infinitos pontos aqui, até eu chegar num xn qualquer, tá certo? Aí eu teria uma fórmula mais ou menos assim, ó. Ó, esquece isso daqui, ó. Isso aqui é a integral, tá certo? Então, veja bem, deixa eu ver. Eu não fiz. Se eu dividir isso daqui em 10 partes, tá certo? Se a gente dividir isso aqui em 10 partes, então vamos para lá. Eu tenho, a função é essa daqui, tá? Ó. Essa daqui é a minha função. Eu vou dividir, ao invés de fazer com um só, eu vou dividir em 10 partes. Quando eu divido em 10 partes, a primeira coisa que eu tenho que achar é o H. O que é o H? O H vai ser a altura. Então, o H vai ser igual. Uma formulazinha aqui para vocês, ó. O H vai ser, eu vou chamar assim, ó, o B menos o A, tá certo? Que é o primeiro valor na integral, aqui é o B e aqui é o A. B menos A dividido pelo N, tá certo? O N sempre vai ser um número de
divisões que você quer, certo? Então, isso aqui vai ser igual a 0,8 menos 0 dividido por 10. Então, isso daqui vai dar 0,8 dividido por 10, vai dar 0,08, é isso? Isso. Então, veja que aí eu peguei esse valor e dividi ele em um monte de partezinha pequena, tá certo? Então, quer dizer, são aquele trapézio que eu tinha feito aqui em cima, como se fosse do 0 até o 0,8 aqui, ó. Seria um trapézio só. Eu dividi ele em 10, então eu vou ter 10 trapézios de 0,08 de altura, tá certo? Olha, menos, quase 8 centésimos, né? Então, como que vai ficar isso daí? A fórmula, ela vai ficar o seguinte, ó. Então, a área que eu vou calcular... Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Veja, se eu começar a calcular aqui, ó, aqui eu tenho uma base, tá vendo, ó? Tá um pouquinho para cima do zero ali, não tenho? Eu tenho uma base menor, eu vou chamar isso aqui de x1. Então, quando eu for fazer esse trapézio aqui, ó, daqui até aqui e aqui, eu vou ter aqui um x1 e aqui o x2. Então, ó, essa base aqui, maior, ela faz parte do primeiro trapézio e também faz parte do segundo trapézio. Essa base aqui, ela faz parte do segundo e também faz parte do terceiro. Essa do terceiro e do quarto, assim por diante. Só a primeira base e a última base é que não é contada duas vezes, tá certo? Então, se a gente for fazendo, ó, eu teria o seguinte aqui, ó. Vamos entender essa fórmula aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. A fórmula, essa daqui é a integral, tá certo? Isso aqui seria na integral. Então, esquece a integral, tá? E vamos prestar atenção aqui, ó. No primeiro trapézio, seria a altura sobre 2 vezes a soma do x1 com o x2, certo? Mas aqui já seria a segunda, seria h sobre 2, que aqui não vai mudar, é uniforme essa altura, tá certo? E aí eu vou ter aqui o x1 mais o x2, que seria isso mais isso. Mas aí eu teria h sobre 2 de novo, que seria a altura dividido por 2, e aqui o x2 com o x3, e sucessivamente. Então, observa aqui, ó. Olha, eu nem coloquei aqui, resultando em, eu não fiz, ó. Vou colocar junto com vocês aqui agora, ó. Então, a área... Cara, o pessoal do Zoom, quando ele percebe que você começa a usar, fica toda hora aparecendo coisa aqui. A área vai ser igual. Ó. A área vai ser igual. A área vai ser igual. Vamos lá. Veja que o H sobre 2, ele vai ter em todos os termos. Se ele tem em todos os termos, ele é um fator comum. Então, se eu colocar ele como fator comum, então aqui vai ficar assim, H sobre 2... H sobre 2, que multiplica tudo o resto ali. Então, se eu multiplicar todo o resto aqui, ó, eu estou tirando os H sobre 2. Então, vai ficar assim, ó, f de x0 mais f de x1. Vamos colocar aqui, mais, aqui vai ficar f de x0 f de x0 mais o f de x1
Aí, vou pegar aqui e já vou fazer um... Tem gente que está chegando na hora de nós ir embora. Mais... Bom, aí eu vou ter o f de x1. Veja, ó, que o f de x1 aparece aqui no primeiro e aparece aqui no segundo, né? Então, vai ser f de x1 mais f de x1. Aqui vai ser f de x2, e aí, mais, eu vou ter de novo o f de x2, que ele vai aparecer duas vezes também. Mais, aí ele vai somando o f de xn menos 1, olha aqui, ó, o f de xn menos 1, ele vai estar fazendo parte desse e vai estar fazendo parte desse. Então, aí eu teria de novo, só que aqui tem um intervalo de reticências, né? F de xn menos 1. Vou fazer diferente aqui para ver se eu consigo. O f de xn menos 1 mais de novo esse cara aqui, mais aí eu vou ter o f de xn sozinho. Vai entender. Diminui o tamanho geral da fonte, acho que cabe numa linha só. Não é a fonte, não. Ó, ele troca sozinho. Deixa, eu vou fazer assim. Vamos tirar aqui mais um. E agora a gente troca. Ó, essa daí é a equação que vai ficar. E aqui, ó, eu abri um parênteses, então eu tenho que fechar um parênteses aqui. Só que a gente pode dar uma simplificada nisso. Essa área, ela vai ser igual a... É aquilo que eu falei para vocês, ó. Veja que o único que não repete é o x0 e o f de xn, né? Então, isso daqui vai ser igual a h sobre 2, que multiplica Aí eu coloco o f de x0 quando não ó, que multiplica o f de x0. Aí eu pego o último aqui também. Ué?
que aconteceu aqui? O arquivo, ele rolou para baixo, professor. Como assim? Aí, ó, tinha só descido um pouquinho ó, a visualização. Achei aqui. É canseira, pessoal. Estou muito cansado hoje. Ctrl C, Ctrl V, mais, né? Ó, esse primeiro e esse último não repete. Agora, todos os outros, ele aparece 2 vezes. Então, a gente coloca mais 2 vezes, aí vai ficar o seguinte, 2 vezes, abro parênteses de novo, e aí eu vou colocar o f de x1, duas vezes o f de x1, mais, vai tendo paciência aí, pessoal, o f de x2, eu poderia chegar, né, e só fazer a fórmula, mas é legal a gente fazer isso aqui, pelo menos eu acho, mais o f de xn menos 1. Aí fechou os 2 parênteses. Tem mais um aqui para fechar, né? Ó. Eu abri 1, 2. Não, não tem não. Certo. Fechou os 2 parênteses já. Abri, vamos ver, 1, 2. Fechei, não, tem mais um sim. Aí tá a formulazinha que a gente vai usar, certo? Então, agora, pessoal, a gente pode fazer o quê? O uso do Excel para a gente fazer isso daqui, ó. Tá? Vamos pegar lá a função. Cadê ela? Aquela que eu estava fazendo com vocês é essa, né? Ó, nossa função é essa daqui, ó. A integral que nós estamos calculando é isso daqui. Ctrl C. Eu quero a área disso. Ctrl V. Eu já achei que nossa altura é 0,8, não é isso? Eu não vou precisar fazer integral, não vou precisar fazer nada. Eu vou calcular a área. A área disso daqui vai ser igual. Bom, para eu calcular a área, vamos no Excel. Vou colocar a equação aqui para a gente lembrar dela. Tá? Aí, em qualquer lugar aqui, eu vou ter de 0 até 0,8, só que eu tenho 0 e o próximo vai ser 0,08. Nós não dividimos em 10 partes? Então, eu vou fazer aqui, isso daqui. Ó, se eu for contar aqui, ó, aqui vai ser 1, 2. Só que a primeira a gente não conta, né? Então, são 10 divisões aqui, ó. Certo? Aqui, ó, você lembra que esse valor aqui, ele está lá no eixo do 0, né? Então, ele não conta. Você começa a contar a partir do primeiro. Porque do 0 é o ponto de partida. Então, o primeiro 0,8 vai dar no primeiro intervalo. Certo? Então, o primeiro e o último, ele vai ter aqui, e aí eu tenho a função. O que vai ser a função? Vai ser isso daqui, então 0,2, né? A gente vai ter que colocar um em cada célula aqui, 0,2. Aqui vai ser 25. No próximo, menos 200. No próximo, 675. No próximo, menos 900. No próximo, 400. E só. Né? Então, isso aqui vai ser igual a
esse cara... Não, aqui não tem ele. Vai ser igual a 0,2, vai ser igual a isso, mais isso vezes esse cara, menos não. Coloca sempre mais, porque eu coloquei o sinal aqui, tá vendo? Ó? Então, vai ser mais 200 vezes esse cara elevado ao quadrado, mais 675 vezes esse cara... O senhor não vai clicar lá no 675? Pode também. Só o senhor foi clicando, achei que Certo. tinha esquecido. Vezes... Quando ele é número assim, ó, você pode até digitar um número também, que não faz diferença não, né? Porque o que vai mudar vai ser só essa célula aqui, ó. Né? Então, vai ser o H7 vezes esse cara elevado à terceira, né? Isso. Vezes esse cara elevado à terceira, mais... Agora é o menos 900, né? Vezes 0 elevado à quarta, mais o 400 vezes o 0 elevado à quinta. Deu 0,2, então tá certo. Aí agora aqui é só puxar até aqui. Certo? Puxou até aqui, então vamos copiar isso daqui. Vou até deixar uma tabelinha aqui, ó. Ctrl C e vamos levar para lá. Pessoal, esse é o f de 0, o f de x1, f de x2, você vai fazendo até lá no final, tá certo? Então, a área aqui vai ser igual a o h sobre 2, né? Então, vai ser igual ao h sobre 2. Quanto que vale o h? 0,08. Isso dividido por 2, que multiplica, né? Então, multiplica, chave, deixa eu colocar já dentro dela outra que vai precisar também. Então, aqui fora, eu vou colocar o f de x1. Espera aí. Deixa eu pegar a fórmula aqui para levar lá para vocês. Ó. Cadê ela? Aqui, né? Ó. A fórmula. Então, nós vamos seguir isso aqui, ó. O f de x0 é o primeiro, tá? Esse aqui é o f de x1, x2, x3 e esse aqui é o xn. Então, aqui fora, eu vou colocar isso aqui, que é 0,2, né? 0,02, 0,2, mais o último, que é isso daqui, ó. Deixa eu ver se dá para copiar, acho que dá, né? Ctrl C. Mais, agora aqui, mais 2 vezes. Aí a gente coloca essa soma aqui, ó. Tá? Essa soma aqui seria daqui até aqui, ó. Tá? Daqui até aqui. Então, vamos lá. Excel. Eu pego isso daqui, Ctrl C, colocar ele aqui, Ctrl V. Mais fácil, igual, soma, abre parênteses e fecha.
Dá 3,203. Ó, vê que eu não preciso ficar colocando isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então, eu já sei lá, deu 3,2030, né? 3,2030. 3,203. Isso daqui vai ser igual. Só fazer a conta agora. Quem pode fazer isso daí? Vai lá. 0,3134. Deu 0,3134? É, Será que é isso mesmo? Eu acho que não, hein? acho que Vamos não. ver, tinha que dar quanto? Tinha que dar 1,6, ó. Né? Volta lá. Deixa eu ver onde que eu errei aqui. Não, é que aqui ficou muito pequeno mesmo, ó. Mas 3 vezes 2 vai dar 6. 6 mais 1 vai dar 7. 7 vezes 2, O meu deu a mesma coisa. 0,3134? Isso aí. 0,3134. Mesma coisa. Pois é. Deixa eu ver. Eu acho que eu não resolvi ele aqui. Ah, não, deu 0,18. 0,1823. Ah, não, isso aqui é do primeiro. Não, isso aqui é um terceiro. Pior que eu não resolvi ele aqui, hein? Oi? É para dar isso mesmo, ó, 164 aqui deu. Ó. Então, era para chegar aproximadamente isso. Deixa eu ver aqui, vou fazer.